Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje aqui com a Bárbara. Bárbara, seja muito bem-vinda. A Bárbara, pessoal, que é cientista e doutora em biologia molecular e celular, e vai estar trazendo para nós muitas novidades sobre a área que ela atua. Bárbara, seja muito bem-vinda. Se apresenta para o nosso público. Oi, Andréia, tudo bem? Obrigada aqui pelo espaço. É um grande prazer estar aqui contigo, né? Trazendo um pouco de ciência e tecnologia. Eu sou fundadora da Epigênica Biosciences, que é uma startup de biotecnologia que combina dados epigenéticos com inteligência artificial para monitorar a saúde das pessoas. Então, eu tenho uma longa trajetória na ciência, mais de 10 anos, né, estudando a epigenética do câncer. Trabalhei fora também do Brasil por um tempo, durante meu doutorado no National Cancer Institute. E aí, depois do doutorado, eu decidi empreender, né? Levar essa ciência acessível para as pessoas, né? Para que elas possam aplicar a epigenética na vida delas, né? Como forma de monitorar a sua própria saúde. Nossa, que interessante. E conta para nós mais detalhadamente o que é a epigenética. Então, a epigenética é como os nossos genes se expressam. Diferente da genética, que é o código em si, como se fosse um hardware do computador, a epigenética é como se fosse o software. Ele vai, como se ele fosse desligar e ligar regiões do nosso código ali. Então, a gente consegue monitorar isso e saber como que os nossos genes vão se comportar de acordo com o nosso estilo de vida e hábitos. Nossa, que interessante. Então, ele vai impactar, no nosso estilo de vida. Como a gente vive é o resultado desse Isso. teste. Está totalmente conectado, então. Exatamente, a epigenética vai te mostrar como que os teus hábitos e estilo de vida estão impactando no teu DNA. Nossa, Resumidamente é isso. sim. E eu também ouvi falar que também a gente consegue descobrir a nossa idade, é isso? A idade Exatamente. atual, de acordo com a nossa rotina, com os hábitos alimentares, a gente consegue saber se a gente está mais velha, né? Ou mais jovem, é isso? Exatamente. Então, a ciência ela evoluiu muito, né, nessa questão do estudo do envelhecimento. Então, diversos relógios biológicos que são chamados, né, que medem a idade, a real idade da tua célula, eles foram desenvolvidos ao longo dos anos. Então, a gente consegue medir isso, que vai trazer com muita precisão, né, o quanto que a tua célula, diversos parâmetros. Um deles é a idade biológica, que é para saber qual que é a real idade da tua célula, diferente da tua idade cronológica. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter 40 anos, mas, no entanto, a célula dela tem uma idade biológica de 35 ou 30 anos. Então, isso vai dizer muito do risco de doenças crônicas futuras que ela possa ter, né? E fora outras características fenotípicas que, por exemplo, a pele. Por que podem ter pessoas da mesma idade, por exemplo, gêmeos? Eles podem ter a mesma idade, no entanto, se um tiver hábitos saudáveis e o outro não, vai ter uma diferença gritante no fenótipo, que são as características nossas, né? Expressas pelos nossos genes, vão ser totalmente diferentes. Eles vão ser diferentes. Por quê? Porque é a epigenética, né, se expressando, né? Por causa do ambiente diferente, a gente muda o destino dos nossos genes, digamos assim. Claro. Então, tem a situação de rotina, de autocuidado, a forma como a gente conduz a nossa vida, isso impacta, né, com certeza na qualidade interna, né, dessas células, Isso. e também tem a questão hereditária, né, de doenças. Exato. Isso como é que funciona? A gente consegue daí também mapear ali esse processo, como é que anda essa evolução, se vai ter uma propensão a determinada doença? Então, é um pouco diferente do exame genético, né, que ele vai te mostrar exatamente se tu tem ou um polimorfismo, que é como se fosse uma mutaçãozinha ali num códigozinho, como se eu posso dizer, num nucleotídeo do DNA ali, de um gene tem um monte de nucleotídeo, então ele vai mudar uma letrinha ali, esse é um polimorfismo que pode levar a uma expressão diferente, no entanto, ele pode não ser expresso, ele pode ficar ali silencioso.
Só que a epigenética ela vai te mostrar uma outra camada do DNA, que é a expressão desses genes. Tu já vai saber funcionalmente como que tá o teu DNA, diferente da genética, que é uma coisa mais estática, né? Que não vai mudar muito ao longo do tempo. E aí, com esse teste, a gente consegue identificar não especificamente assim, um câncer de tal tipo. A gente consegue predizer um risco de câncer futuro. Por exemplo, o Dunnedin Pace, que é um algoritmo super utilizado, foi feito um estudo de mais de 40 anos com uma população de mil pessoas lá na Nova Zelândia, né, um estudo longitudinal. Então, eles acompanharam o epigenoma dessas pessoas e também hábitos e também outros parâmetros de saúde. Com isso, eles criaram o Dunnedin Pace, que é um algoritmo que utiliza vários parâmetros ali, como é que eu posso dizer, eles utilizam, na verdade, várias regiões ali do DNA que são comprovadas cientificamente que se alteram com o envelhecimento. E com isso, eles conseguiram delimitar que o Dunnedin, por exemplo, se a pessoa tiver mais que maior que a medição ali, ela vai provavelmente ter uma doença crônica daqui a 7 anos se ela não fizer nada. Ela tem mais de 50% de chance. Então, é uma predição de risco, entendeu? Não é assim um diagnóstico preciso, né? Não é um diagnóstico de uma doença, é uma predição de um risco futuro. De acordo com os dados. Isso, baseado em dados. E como a gente está também conduzindo o estilo de vida no geral, né? Eu acho que também, não só a parte de alimentação, atividade física, hidratação, todo esse autocuidado, mas também a parte emocional deve impactar bastante, né? Sim. Até porque se a pessoa talvez saiba que possa ter alguma coisa, encare de alguma forma, né? Exatamente. E isso, a mentalidade positiva, né? Ela faz diferença. E também ele traz a questão do aceleramento do envelhecimento, a gente consegue saber um pouquinho? Conta para nós que também falamos sobre empoderamento, autoestima, estética, bem-estar. Então, é um teste super importante para que a gente acompanhe esse processo do envelhecimento. É uma ferramenta, né? A Epigênica, né, proporciona esses testes maravilhosos para que a gente tenha protocolos mais completos de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, né? Porque elas vão usar desses dados, dessas ferramentas, desse resultado para fazer um protocolo de autocuidado mais profundo, personalizado. E conta então para nós, na parte da estética, como é que entra daí esse teste, o que ele traz de benefícios na questão de envelhecimento de pele? Exatamente, eu acho que, na verdade, assim, o envelhecimento da pele está diretamente ligado com os nossos hábitos e estilo de vida, né? Então, esse teste, ele traz muito para o paciente se autoconhecer, porque ele não vai ter bons resultados se ele não tiver também um bom estilo de vida, né, e hábitos. Então, ele conversa muito bem com isso, converge, né, para um resultado muito melhor. Então, e o Dunnedin Pace é um dos algoritmos que a gente usa, né, que é bem utilizado para a medição do ritmo de envelhecimento. Isso é então, por exemplo, se uma pessoa ela tiver com 1,3 o Dunnedin Pace dela, daqui a 10 anos, ela vai ter envelhecido 13 anos em um ano, né? Sim. Ela tá, tipo, num envelhecimento acelerado. E uma que tiver menor que por exemplo, 0,8, ela vai estar envelhecendo menos. Então, a pessoa sabendo disso, ela vai, junto ao profissional de saúde, né? Vai conseguir fazer um plano para que ela reduza isso, assim, com certeza, de ano a ano, entendeu? Porque esse teste, diferente do genético, que tu faz uma vez na vida, tu vai poder repetir ele. Para ver como é que foi a evolução. Para ver como que tá a evolução do teu tratamento, das tuas mudanças, né? Então, ele, por exemplo, o Dunnedin, ele pode ser feito de 3 em 3 meses. Se a pessoa tiver realmente modificado, né, os seus hábitos. Com certeza, até para uma pessoa, talvez, que é fumante, que de repente bebe, né, mais frequentemente álcool, né, e tem alguns hábitos que não são muito saudáveis, né, então ela consegue corrigir, né, essa rotina e acompanhar a evolução
desse crescimento, né, de uma maior qualidade de vida, tanto rejuvenescimento de pele, quanto também Prevenção de idade doenças, né? e também a prevenção de doenças, né? Porque daí ela vai entrar num ritmo, né, mais Exatamente. certo. Eu acho que a pessoa sabendo, né, que tem ali o teste, ele vai mostrar como que tá a foto da tua vida, digamos assim, né, da tua célula e da tua vida, dos teus hábitos e estilo de vida que estão impactando o teu DNA. Então, a pessoa sabendo disso, ela vai ter mais consciência para pelo menos mitigar alguns riscos, né, para que ela não tenha uma doença crônica futura, para que ela otimize melhor os seus tratamentos de beleza, de saúde, entendeu? É muito nesse olhar, né, mais integrativo Com e mais de certeza. prevenção mesmo. É uma ferramenta, eu acho, muito necessária, eficiente, que traz, né, dados profundos sobre algo muito pessoal e único, né, que é Exato. as nossas células ali e a condição de saúde delas. Exatamente. O profissional de saúde, para o profissional de saúde é uma baita ferramenta, porque ele não vai estar avaliando, assim, fazendo um plano genérico para a pessoa de tratamento ou de mudança de estilo de vida. Ele vai estar olhando ali, o que está impactando, né? Essa pessoa ela tem um alto risco porque ela fuma, ela tem um alto risco epigenético, então ele vai ter que reduzir isso, ou que nem tu falou do consumo de álcool, sobrepeso também a gente tem esses parâmetros que a gente utiliza, então são muitos parâmetros que vão dar Constar ali nos dados, né, precisos e robustos para que ele possa, o profissional de saúde possa atuar, né, para esse gerenciamento desse envelhecimento da célula, né, que é muito mais profundo, né. Sim. E conta pra gente um pouquinho sobre a tua empresa, né? Como é que funciona, como é que ela tá instalada e processa, né, nessa distribuição, como é que é o acesso? Aham. Conta um pouquinho para nós entendermos, porque é super interessante, eu acho que muitas pessoas que se cuidam e preservam da saúde vão, né, pesquisar e querer saber mais sobre, né? Sim, a gente hoje está operando, iniciando, né, as operações, assim, entrando no mercado brasileiro, e a gente está operando junto às clínicas de estética avançada, né, e medicina preventiva, também clínicas de bem-estar e saúde, né. Então a gente atua junto a essas clínicas para que elas possam oferecer como um diferencial, né, esse teste, e também porque daí elas já têm também todo esse profissional de saúde, né, apto para poder fazer o plano para a pessoa, né. Então, é como uma geração de valor tanto para a clínica, para a prática clínica, quanto para o paciente, né, porque ele Com precisa de uma certeza. orientação para interpretar o exame e também para fazer o pós, senão não Com adianta, né. certeza, com certeza. E esse aqui é um teste, É. Bárbara? Esse é um teste, e é Uhum, bem fácil a coleta, né, a coleta posso abrir? pode sim. A coleta são através de, então vem um manualzinho, né, tudo explicando como que Uhum. faz a coleta. Sim, que os profissionais, quais profissionais podem fazer a coleta desse teste? Qualquer pessoa, na Porque verdade, ele não... porque ele não é não precisa, assim, de agulha, né, que nem um teste super Aham. invasivo, ele é uma agulhinha, uma lanceta, né, que a gente Uhum. chama, daí a gente quebra aqui E, e pica no dedo. e vai para o laboratório. E aí a gente pinga as gotinhas de sangue aqui em um papel especial, Uhum. tudo, né, a gente lava bem as mãos para não Claro, claro. contaminar, tudo tem álcool, gás. Sim, sim. E aí depois a gente espera secar 3 por 3 horas e aí embala aqui nesse saquinho especial, né, para poder mandar o material. Daí manda pra gente, a gente manda sequenciar e aí faz toda a análise de dados, né. Que E maravilha. aí emite o Os laudo, laudos. para E vocês. pessoal, deixa eu contar para vocês em primeira mão, então. Teremos epigênica na Clínica Arones, tá? Porque a Clínica Arones é uma clínica multidisciplinar. Nós temos uma equipe grande de fisioterapeutas, nutricionista, nutrologia. Então, é uma equipe biomédicos, especialistas em tricologia, biomédicos especialistas em corporal, em facial. Então, a gente se preocupa muito na clínica com essa saúde de dentro para fora.
Na nossa anamnese, ela é bem profunda, doutora, então, para nós, com certeza, é uma ótima ferramenta de complementação no autocuidado desse paciente, que vai ter um direcionamento muito melhor, né, numa condução, Resultados melhores. resultados mais eficientes, né? Pode fazer parceria com a Nutri, com a nutróloga, né, para fazer todo esse acompanhamento. Então, é só chamar a gente que a gente explica melhor para vocês como é que vai funcionar e teremos lá na clínica. Bárbara, e me conta uma coisa, para uma mulher que quer engravidar, ou ela consegue também ver algum resultado ali nesse teste da epigenética? Sim, é bem interessante assim tu falar nisso, né, abordar esse assunto, porque quando a gente quer engravidar, né, a gente precisa estar com muita saúde, né? Então é maravilhoso, assim, se a pessoa que quer engravidar quiser fazer o teste, vai ser muito bom, por quê? Porque ela vai tirar uma foto como se fosse do real estado de saúde dela no momento. E com isso ela vai conseguir, se por exemplo tiverem muitos parâmetros ruins, ela vai conseguir mudar isso e com isso vai ter resultados melhores, né, de fertilidade. E também outro ponto legal, assim, que a ciência nos mostra, né, é que a mãe, ela passa as marcas epigenéticas para o filho. Então, por exemplo, se ela tiver as marcas epigenéticas de uma boa saúde, de uma vida saudável, ela vai passar para o filho. Então, isso tem riscos futuros para a criança que vão ser bons, né? Riscos de menos obesidade, né? Menor risco de obesidade, entre outros riscos, né? Que são... Nossa. É como se ela tivesse ela vai ter o conhecimento de como que está a saúde dela, daí ela vai ativar os genes bons, digamos assim, e aí ela vai conseguir, né, também impactar a gestação, né, como um todo. Com certeza, nossa, é um ótimo esclarecimento, muito importante. E surgiu uma outra dúvida para o público talvez queira saber. Eles podem comprar diretamente este produto, este teste, realizar? E o que tu pensa a respeito de fazer um teste sozinho, de ter uma consultoria? Uhum. Então, hoje a gente não tem assim um e-commerce bem estabelecido, né, no nosso site, mas se entrar em contato com a gente consegue disponibilizar, né, o kit para compra. No entanto, a gente assim, o nosso grande propósito é fazer com que essa pessoa que comprou o teste também vá a um profissional adequado, né? Porque não adianta ela levar para um médico da medicina tradicional que não vai saber interpretar o exame e aí não vai ver valor. Ela tem que ir num médico, né, ou um nutrólogo, né, num profissional da saúde que saiba como fazer um plano, fazer a leitura, interpretar. Então, por isso que a gente está atuando mais com essa abordagem, assim, com acompanhamento multidisciplinar. Exatamente. Ali, né? Mas a pessoa mesmo pode se coletar, né? O teste é super simples de coletar. E levar o resultado para um especialista também. E levar também. o resultado para um especialista, né? Integrativo, né? Uma outra opção, exatamente. E contando um pouquinho, então, sobre a tua carreira, sobre esses movimentos que a gente vê que tu não para, né? Tu é uma pessoa muito bem reconhecida, cientista, muito estudiosa, né, com muito sucesso na tua empresa. Conta pra gente os grupos que tu participa, onde tu está conectada, até para o pessoal te acompanhar, né? Sim. Então, eu sou bem conectada, assim, com o ecossistema de inovação, né? Estou há 4 anos aí nessa carreira de empreendedora, né? Fui por muito tempo cientista somente, né? Então, a gente se desenvolve muito, né? E também cria muitos relacionamentos bons, né, junto ao ecossistema. Então, faço parte do Ladies in Tech, que é um instituto de mulheres empreendedoras da tecnologia. Então, é muito legal, porque a gente se ajuda muito no dia a dia empreendedor, porque muitas vezes é bem solitário, né? E a gente se apoia demais, assim, nesse grupo. Eu faço parte também do time da Associação Gaúcha das Startups, então... Quem tiver startup e quiser, né, se conectar com todo esse ecossistema, pode falar comigo também. Que legal! Para se associar, né? É muito legal, porque tem várias oportunidades, né, que surgem nesses eventos de ecossistema. Então, é bem importante, né, para os negócios e para te ajudar, às vezes, em algum momento que tu precisa ali de uma solução que tu não está visualizando muito bem. Aí tu te conecta com pessoas afins, exato, né?
uma pessoa, às vezes, que tem a solução que tu precisava, né? Exatamente. De uma outra empresa. Então, é muito bom isso. Que legal. E no futuro, Bárbara, todos vão monitorar o envelhecimento? Com certeza, Andréia. Hoje a gente mede glicose, né, muito facilmente, faz vários tipos de monitoramentos que são super comuns hoje em dia. Então, a epigenética vai transformar, né, as vidas, e a gente vai conseguir, já é realidade em alguns países, né, a medição do seu epigenoma. Então, eu acredito que sim, aqui no Brasil ainda é muito novo, mas já é realidade em outros países. Então, com certeza, a epigenética, cada um vai carregar os seus dados epigenéticos no futuro para, por exemplo, fazer uma consulta, ou o médico vai ter acesso a esses dados e já vai ter uma análise prévia de como que está o teu status de saúde para ele ter uma melhor prática clínica, né? Sim, com certeza. Então, a medicina tradicional vai adotar também, não vai ser só esse nicho específico da medicina integrativa, porque os médicos também estão mudando o olhar sobre os dados, né, os resultados de exames baseados em dados. Então, com certeza. vai ajudar muito na prática clínica. Muito bom mesmo. E onde entra a inteligência artificial nesse cenário? Então, hoje em dia, no momento, a gente está vivendo assim, como nunca vivemos antes, uma baita evolução, né, da inteligência artificial. A gente vê em tudo, né? Hoje em dia a gente mal vê, na verdade, né? Porque a real inteligência artificial vai ser quando a gente nem perceber que ela está junto com a gente, né? Ela vai nos ajudar a decidir muita coisa. Então, como os dados epigenéticos, eles são de grande volume, dados epigenéticos combinados a dados de saúde e dados de estilo de vida, é necessário que tenha esse poder da inteligência artificial para que esses dados sejam processados e analisados, que um humano não conseguiria, né, analisar sozinho. Então, a inteligência artificial, ela entra justamente para nos dar esse poder de análise muito maior e maior precisão também, né, baseada em dados. Mas isso vai cada vez mais melhorar, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem dados disponíveis, muitos da população norte-americana e Europa. Dados de brasileiros são pouquíssimos disponíveis. Então, como nós na Epigênica, o objetivo é criar biomarcadores baseados nos hábitos e estilo de vida da população brasileira, a gente vai ter esse poder computacional e esse poder de dados para que a gente tenha uma precisão maior, né, para agir na prevenção de doenças da nossa população, porque isso vai revolucionar muito assim a saúde, né, e vai reduzir custos também, né, para o sistema de saúde, para tudo. É um impacto gigantesco que vai gerar no futuro, né? Estamos nos encaminhando para o final do programa. Foi rapidinho, o assunto é maravilhoso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no privado, podem chamar a Bárbara também, que a gente vai ter o prazer de responder. E eu gostaria, Bárbara, que tu deixasse uma mensagem final. Também deixo o meu agradecimento à tua presença. Foi um prazer ter uma mulher como você, empoderada, né, no programa Empodera Mais. E deixa suas considerações, como é que o pessoal te localiza, teus arrobas. Tá, eu agradeço muito, assim, a oportunidade de estar aqui, né, para mim é maravilhoso poder conversar contigo, assim, sobre esses temas, porque a gente tem muita convergência, né? Sim. Com relação à saúde, medicina preventiva, né? Fico muito feliz em poder estar disseminando isso, né? E um dos propósitos, assim, da Epigênica é trazer, né, a epigenética para monitorar a saúde, né? E melhorar a prática clínica, porque a gente vê muitos gaps da medicina tradicional, né, que poderiam ser melhorados através de dados e muitas vezes tu atuar no mal pela raiz e não, assim, só tratar um sintoma. Com certeza. Então, eu acho que a gente se unindo, né, para disseminar isso, é muito importante educar a população. Trabalhar na medicina preventiva, né? Exatamente. Também acredito muito nisso. Eu diria que o primeiro passo é entender, né, com consciência, como que está o teu envelhecimento. E com isso, agir, né, para
porque o envelhecimento, ele não é o destino, né, final. Tu pode atuar para que ele possa ser desacelerado, é possível, baseado em dados epigenéticos. Então, saber disso, ter consciência disso vai fazer toda a diferença na tua vida. E outro ponto importante é que a epigênica, ela tem como propósito trazer a ciência de ponta para a prática clínica, para prevenção, para também tornar essa ciência acessível a todos e também a gente ter essa possibilidade de personalizar a tua saúde, né? Não tratar de forma genérica e assim Com conseguir certeza. prevenir doenças, né? Sim. E deixa então, Bárbara, as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Então, podem me acompanhar no Instagram, @epigênica. Lá a gente tem também um formulário de interesse para quem quer fazer o teste, né? A gente entra em contato daí. Tem também o meu @, que é Barb Souza. Vocês encontram lá no Instagram da Epigênica também. E fiquem ligados, porque a gente de vez em quando faz algumas promoções, né? Algumas ações de marketing Com certeza, promocional. tem que acompanhar lá. É. Muito obrigada, Bárbara. Pessoal, esse foi mais um Empodera Mais e eu aguardo vocês num próximo episódio.